Deolane, lembra que você deu uma entrevista que gostava de bandido? Eu gosto de bandido. Puta merda. Presta atenção. Atenção, notícia urgente, interrompemos a reportagem. Como eu havia prometido, Deolane Bezerra Tô fudido. acaba de ser presa em São Paulo. A casa caiu, eu fiz mesmo. Tá louco? A casa caiu. Você vai fazer o quê? Vai chorar? Foram 6 mandados de prisão preventiva Eu fiz, tem prova? que a polícia está cumprindo nesse momento. Bom, agora a gente vai tentar diminuir a pena aqui, ó. Por outras broncas passadas, Deolane Um regime de pena melhor. também levada presa agora pela manhã. Eu gosto de bandido. Agora você tá morando com eles. Pedir absolvição.